Mar Sem Fim chega na capital do Amapá, Macapá, e a tripulação visita a Fortaleza de São José. Bom, um dos objetivos do projeto Mar Sem Fim era mostrar também os bens culturais da costa brasileira, né? Nesse sentido, essa fortaleza de São José de Macapá é um dos pontos altos. Essa fortaleza foi construída pelos portugueses em 1764, se não me engano. Terminou a construção em 1764 e ela protege toda a entrada do rio Amazonas. Vocês veem aqui a guarita, nós estamos aqui num dos baluartes, aquele forte típico que tem 5 pontas. Cada ponta dessa chama-se baluarte, ela é cheia de canhões e aqui a guarita já olhando, protegendo aqui a entrada do rio Amazonas. A foz do rio Amazonas é nessa direção. E por que isso? Porque a costa brasileira era muito visada desde a descoberta em 1500 e Portugal teve que lutar muito para manter a posse, né? Então, em todo ponto estratégico da costa brasileira tem ainda um forte ou uma ruína de um forte. No caso aqui do Macapá, o forte está praticamente perfeitas condições, dá para ver todas as construções internas, a capela, a casa do comandante, as guarnições, alguns calabouços, é bastante interessante. A história náutica da costa brasileira é muito rica. Você sabia que o primeiro navegador a chegar em nosso litoral foi o piloto da caravela Nina da frota de Colombo? O primeiro europeu que passou pelas costas de Macapá, pela foz do Amazonas, foi Vicente Yanez Pinzon. Esse cidadão foi um dos comandantes da frota de Colombo, quando ele chegou na América, achando que estava chegando nas costas das Índias, né, de Catai. Então ele foi o primeiro europeu a chegar no Brasil, na verdade, antes de Pedro Álvares Cabral, que chegou em abril daquele ano. Pinzon chegou em janeiro de 1500. Foi o primeiro europeu a chegar no Brasil. Alguns meses depois dele, Pedro Álvares Cabral estava aportando em Porto Seguro e dizendo: oba, essa terra agora é de Portugal. Falou? Macapá estava à vista. Seguimos nossa viagem agora para Belém. E a primeira parada do Mar Sem Fim foi na cidade de Afuá, a Veneza Marajoara. Saiba por quê. Afuá tem aproximadamente 33 mil habitantes. É uma cidade tranquila, interessante, diferente e muito bem cuidada. Na Veneza Marajoara, conhecida assim por suas pontes de madeira, carro não tem vez. A bicicleta é o meio de transporte e tem cada bicicleta. As crianças pedalam o tempo todo. O único perigo nas esquinas aqui é ser atropelado por uma delas. Afuá atrai turistas graças não só à sua exótica construção, suas praças bem cuidadas e arborizadas, mas também à hospitalidade do povo. E o Mar Sem Fim seguiu navegando em direção a Belém. Descemos o canal do Vieira Grande e entramos no Furo dos Macacos, que contorna Marajó. No trajeto, destacamos a beleza dos canais com açaizeiros nas margens. Havia também muitas comunidades que vivem do extrativismo. Os barcos nesta região são o único meio de transporte. Mas o mais triste de tudo é ver a quantidade de madeireiras. Estão cortando tudo que podem da floresta amazônica. Depois de ver tantas madeireiras que tragam a floresta amazônica e muito extrativismo em toda a região, o comandante João Lara Mesquita lembra de um alerta feito pelo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. A maior ameaça à espécie humana não é o terrorismo, mas o padrão de produção e consumo juntamente com mudanças climáticas. Essa declaração é do senhor Kofi Annan. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, das Nações Unidas. É muito recente. E eu vou juntar isso com uma outra cifra de um relatório publicado pelo WWF, que mostra que estamos consumindo na Terra mais de 20% além da capacidade de reposição da biosfera. Está aqui, num artigo do Washington Novaes, publicado no Estadão, né? Isso dá uma dimensão do problema grave que a gente enfrenta hoje em dia, o problema, a pressão brutal que ainda tem
em cima do meio ambiente, especialmente quando ele é relativamente bem preservado, como é o caso aqui da Amazônia. Vocês estão vendo uma das últimas regiões ainda iguaizinhas ao tempo de Cabral. Evidente que existe pressão, que muita madeira já foi retirada, peixes e tal coisa, mas ainda é uma floresta de dimensão gigantesca e com essa característica virgem, né? Quantos milhões de remédios não estão aí dentro, esperando pelos botânicos, pelos fármacos que entrem aí e descubram talvez a cura do câncer ou outras doenças assim, né? No próximo bloco, nossa visita a Belém, capital do Pará.